Narrativas Compartilhadas tem o prazer de trazer hoje para nós conversarmos um pouco, com muito prazer, né, o João Paulo Hergesel, ou Hergesel, né, Paulo? Né? Sim, tem quem fala Hergesel, porque muitos Hergesel, tem falam quem fala Hergesel, eu Hergesel. lembro que eu via na universidade, mas depois eu ouvi você falando Hergesel. O João Uhum. Paulo é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ele foi nosso aluno no curso de Letras da Uniso, Universidade de Sorocaba, e tem toda uma história aí até chegar naquilo que ele está hoje, né, como doutor em comunicação pela Universidade do Anhembi Morumbi, mestre em comunicação e cultura pela Universidade de Sorocaba, licenciado em letras português e inglês pela Universidade de Sorocaba. De 2019 a 2020, realizou estágio de pós-doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Uniso, ampliou a sua formação acadêmica com cursos de segunda licenciatura e especialização. É membro do Grupo de Pesquisa entre Discursos, Sujeito e Linguagens, da PUC de Campinas, mantém parceria com os grupos de pesquisa, inovações e rupturas na ficção televisiva e narrativas midiáticas, Uniso e CNPq. É vinculado à Rede Brasileira de Pesquisadores em Ficção Televisiva, à Rede Ibero-Americana de Investigação e Narrativas Audiovisuais e à Rede de Pesquisa em Comunicação, Infâncias e Adolescências. É sócio da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares em Comunicação, Intercom, da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual e da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil. Desde 2021, ele coordena o grupo de estudos interdisciplinares de televisão no Congresso Internacional Interdisciplinar e Sociais em Humanidades, promovido pela Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares e Sociais. Publicou artigos em periódicos científicos de alto e médio impacto, como Comunicação e Educação, Comunicação e Inovação, Comunicação e Sociedade, Contracampo, Em Texto, Revista da Alike, entre outros. É autor dos livros acadêmicos A Telepoética nas Produções do SBT, Mídia, Narrativa e Estilo, Narrativas Midiáticas Infantis e Juvenis, entre outros. Recebeu prêmios como menção honrosa no segundo Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, menção honrosa no primeiro Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, premiação por orientação de mestrado da PUC Campinas, indicação ao Prêmio Luiz Beltrão, categoria Líder Emergente pela Intercom, entre outros. É membro correspondente de academias de letras em variadas regiões do país. No segmento artístico, escolheu livros literários e roteiros para audiovisual, recebendo prêmios como reconhecimento pelo histórico de realização em literatura, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Prêmio Barco a Vapor, Desafio dos Escritores, da Câmara dos Deputados, Concurso Monteiro Lobato de Contos Infantis, pelo SESC, do Distrito Federal, Prêmio Ganimedes José de Literatura Infantil, entre outros. Dedica-se à pesquisa interdisciplinar sobre narrativas e estilos, especialmente em produtos literários e audiovisuais e a produção literária, sobretudo no segmento infanto-juvenil. Atualmente desenvolve projetos no campo dos estudos televisivos. Ora, o João tem atualmente 30 anos e já publicou 32 livros. Quer dizer, um por ano não dá, porque não dava para ele escrever com 1 ano de idade e com menos ainda, né? Mas depois ele vai nos contar tudo isso. Dentre eles, acho que é em torno de 23 infantos juvenis e 9 acadêmicos. A estilística cibernética foi do TCC, né, o trabalho de conclusão de curso de graduação de letras, orientação do nosso querido professor Luiz Fernando Gomes. Depois também teve estilística, então, aplicada à websérie, o estilo SBT de comunicar, mídia, narrativa e estilo, literatura, cinema, videoclipe e telejornal,
com a nossa querida também professora Miriam Cris Carlos, que foi a sua orientadora no No mestrado da mestrado. Uniso, né? Brilhante professora também. Narrativas mediáticas infantis, já falei. Aí eu tenho os livros na parte da, principalmente da literatura infanto-juvenil, né? 11 de março, 20 contar. Depois tenho Anilina Zigue-Zague Desirê, que eu me diverti muito com ele. Aproveita Julieta, são poemas. Depois eu quero ler alguns para vocês conhecerem um pouco da linguagem do João Paulo. A vaca presepeira, quer dizer, na infância ele teve uma vaca de papelão, a qual ele deu o nome de Gerimunda. E olha o nome, Gerimunda, ou Gerimunda. Vai vendo o jogo de palavras que vai dando, que por isso que eu entendo um pouquinho de que a editora dele é jogo de palavras, né? Por esse jogo de palavras é o que ele costuma fazer muito dentro dos livros. E, e assim como ele se diverte fazendo isso, nós, como leitores, nos divertimos demais, demais mesmo, com tudo isso. Revolte-se, um perfume chamado Boudry. Quem disse que não te entendo, pode beijar a noiva. Beijos de chocolate branco. Um gato caolho com rabo comprido. Criaturas de linguagem, nectarinas, espinafres, engirafados, pelo amor da parafina, esses engirafados eu acabei lendo, sabe onde? O Engirafados. Eu li, eu estava numa clínica, né, para quem não Olha, conhece, né, eu estava numa clínica lendo, levei e falei, deixa eu aproveitar, vou ler esse livro. E aí eu comecei a dar risada, e o pessoal não entendia, eu estava dando risada sozinho. Aí depois que eu percebi que eu estava dando risada, toda hora eu ria, e não adiantava, eu ria. Aí depois que o pessoal percebeu, né, que eu estava rindo, e eu percebi que eles estavam me vendo e olhando, eu falei, não estou nem aí, continuem, continuem. E esse aqui também, eu me diverti demais, adorei. Inclusive, a ilustração dele está linda, né? E aí você vai contar depois um pouco para nós, né? Essa questão da ilustração, né? E os projetos, né? De ilustração que você fez com mais pessoas, inclusive pelo que eu sei um pouco, né? Eu não sei se é este ou em Girafatos você fez com alguns alunos, né? Da PUC mesmo, né? não foram da PUC, foram de Não. outra instituição, mas Mas você também alunos vai contar do estado. depois, tá? Vai contar. Bom, é, aos 8 anos, o João já escrevia seus primeiros versos rimados e, a partir disso, passou a escrever crônicas, contos, publicar em jornais e participar também de concursos, ganhando vários e classificando-se em outros, né? E é, eu vou fazer o seguinte, senão vou começar só eu falar, então eu vou fazer assim, eu vou agora passar para o João, começar a contar um pouco dessa história toda de vida dele, e depois disso eu vou dando umas entradas, né? Mas antes de qualquer coisa, olha, eu tenho aqui mais ao meu lado, não localizei todos agora, porque eu estou fazendo uma troca aqui em casa, então é estilística cibernética, né? O Anilina Zigue-Zague e Desirê, e também tem aqui a vaca presepeira, e aproveita, Julieta, depois eu vou falar para vocês porque tem este nome. Pode contar, João? Pode, fica à vontade. Ai, achei uma delícia, eu ri muito isso daí também. Bom, João, vai lá. Conta para nós um pouquinho agora da sua história, dessa formação sua, né? Onde nasceu, onde você fez, cursou a escola, os primeiros Uhum. anos, a sequência, como foi surgindo essa vontade de escrever, né? Ler e escrever, e vamos caminhando na nossa conversa. Vamos lá, João, fique à vontade. Então, Primeiro, como quero você. dizer muito obrigado de você estar aqui também. Eu que agradeço o convite, Roberto. E Vamos assim, lá. como você mencionou, né, tô aí com 30 anos, então nasci de 92, julho de 92, nasci em Sorocaba mesmo, né, sou sorocabano, mas a partir do segundo dia de vida eu já estava morando em Alumínio, que é uma cidade muito próxima, né, pouca gente conhece, é uma cidade de
em média 18 mil habitantes, não é uma cidade grande, né? É uma cidade bastante industrial, né? Criada ao redor da fábrica ali, da Companhia Brasileira de Alumínio. E toda a minha infância, adolescência foi nessa cidade, né? Então, todo o meu estudo, as escolas que eu estudei foram em Alumínio, né? Nesse início de infância, antes mesmo de entrar para a escola, eu sempre me vi como uma pessoa que gostava de inventar as coisas, né? Eu não me contentava em saber que o sofá era apenas um sofá, né? Por exemplo, na minha mente, aquele sofá ele poderia falar, ele poderia voar, enquanto eu estava dormindo, ele poderia passear na feira, comprar abacate e voltar para casa, sabe? Eu sempre tive uma mente assim de querer observar os objetos inanimados para além daquilo. Ou até mesmo para olhar para as pessoas e tentar entender ou tentar criar, né, histórias que essas pessoas pudessem ter superpoderes, pudessem ter uma vida secreta, né, pudessem ter alguma coisa a mais do que aquilo que elas demonstravam. E eu acho que o início escolar, né, a fase da pré-escola, né, que eu fiz a chamada segunda fase na época, né, depois já fui direto para o ensino fundamental, e esse início do ensino fundamental também colaborou bastante nesse sentido de estimular a imaginação. Né? Então, com a literatura infantil já nessa época sendo apresentada, seja por meio das histórias orais que as professoras contavam, seja por meio dos livros mesmo, nessa fase de alfabetização e letramento, eles ajudavam bastante a estimular a imaginação, que eu acho que já era um pouco criativa, né? E aí, quando eu aprendi a escrever de fato, né, não apenas a ouvir, a inventar e a ler, mas também a redigir as primeiras palavras, eu percebi que eu poderia registrar isso tudo que eu imaginava, que eu inventava, no papel. Sou de uma época ainda em que o caderno prevalecia, né, nos 90, não tinha computador em casa, mas o caderno ali servia para contar histórias. Então eu criava diálogos imaginados ali, escritos entre a porta e a janela do quarto, entre uma barata que apareceu ali, onde que aquela barata vivia, se ela pagava aluguel ou não, para quem que ela pagava esse aluguel, né, de onde que ela veio, para onde que ela vai, enfim. Eu começava a tentar, né, criar ali caminhos, universos, ações nessas pequenas elementos, nesses pequenos elementos que faziam parte do dia a dia. E aí, amadurecendo a vida, né, estudei em escola pública a vida inteira, então o ensino fundamental inteiro foi numa escola municipal. Foi também nessa escola municipal, nos anos finais do ensino fundamental, que eu acabei aprendendo língua portuguesa meio que na marra, porque, vou ser bem sincero, no início eu não entendia por que eu tinha que saber o que era objeto direto e indireto, por que a oração era subordinada ou coordenada. Daí eu vivia batendo de frente com uma professora, falando, por que eu tenho que saber essas nomenclaturas todas, né? Eu gosto de escrever, gosto de ler, coisas assim. E aí, meio que aprendendo na marra a gramática, eu acabei me encantando por aquilo ali, me encantando pelo funcionamento da língua, né? Porque não era apenas a língua portuguesa, mas sim como é que ela funcionava, como ela se estruturava, como é que ela formava, como é que aquilo auxiliava na comunicação, seja comunicação oral, comunicação escrita, e também entender esses mecanismos todos me ajudava a produzir histórias mais consistentes, né? A escrever com maior conhecimento da norma culta, com maior domínio da linguagem, né? E isso acabou sendo assim bastante prazeroso para mim também. Foi quando descobri que aquela matéria que me dava um pouco de raiva de ter que decorar nomes e memorizar como é que funcionava a morfossintaxe, se tornou uma paixão, né? Uhum. E aí eu falei, pronto, é isso que eu quero para minha vida, é estudar a linguagem, seja ela escrita, seja ela oral, seja na gramática, seja na linguística, seja na literatura, enfim, eu queria mesmo era me aventurar com a língua. E também foi nessa fase, né, como você comentou que eu tinha uma vaca de papelão, de Isso. fato, houve uma proposta numa uma dessas aulas de língua portuguesa, que era meio que montar uma peça teatral na escola, né? O teatro na escola sempre presente aí, né? E aí, uma das personagens da peça que a gente inventou era uma vaca. Obviamente, não dava para levar uma vaca para dentro da escola, então a gente criou uma vaca de papelão. E aí eu acabei dando o nome para ela de Gerimunda, né? Tem essa brincadeira com imunda, tem um mu no meio da palavra, né? E aí eu acho que o carinho com a vaca foi tão bacana que ela passou a frequentar as aulas.
Então, não apenas naquela disciplina específica, naquela atividade específica ela estava presente, como ela estava presente em outros dias ao longo do ano letivo. Né? E aí a gente acabou criando, junto com os colegas, o esposo da Gerimunda, a gente criou os filhos da Gerimunda, fizemos batizado na escola. Enfim, foi uma coisa assim, bem da pré-adolescência mesmo, mas que, vamos dizer assim, poderia ser visto por alguns como uma espécie de loucura, mas que foi uma loucura que as pessoas foram comprando essa loucura. E depois que eu me tornei adulto, tudo, eu fui saber que uma das professoras da época chegou a falar para a diretora que era para ela convencer meus pais a me levarem no psiquiatra, porque possivelmente eu não batia bem no juízo. E aí, depois que eu me tornei colega de trabalho dessa professora, ela me contou isso, ela falou, eu acho que você ainda precisa de um psiquiatra. Eu falei, quem sabe, né? Mas é isso, né? Eu acho que essa questão também é muito tênue, né? Entre a loucura e a arte, entre a criatividade Sim. e a esquizofrenia, não sei. Mas, assim, a princípio, nunca fui diagnosticado com nada que passasse por esses eixos, né? Mas eu sempre tive essa mente muito criativa, muito de querer brincar, de ser lúdico, né? Eu acho que isso me ajudou bastante também a escolher o caminho que eu queria para o meu futuro profissional. Daí, quando eu saí do ensino fundamental e fui para o ensino médio, e aí eu fui obrigado a sair da escola municipal, que não tinha mais o ensino médio, e ir para uma escola estadual, onde tudo era novo, eu já cheguei nessa escola de ensino médio sabendo que eu queria fazer algo relacionado à literatura, relacionado às línguas, relacionado ao teatro, relacionado às histórias, né? E aí, acho que magicamente, assim, né, a lógica seria encaminhar para o curso de letras. Sim. Durante os 3 anos de ensino médio, então, foram os anos em que eu continuei escrevendo, continuei produzindo, e eu percebia que o meu diálogo com as disciplinas de língua portuguesa e literatura se davam muito mais do que com outras disciplinas. Né? Então, assim, por mais que a família, amigos, etc., falassem, né? Ah, mas a engenharia dá dinheiro, medicina dá dinheiro, essas coisas de colocar o capitalismo acima de qualquer outra coisa, eu falava, tá, mas eu não me identifico com as disciplinas de ciências exatas, eu não me identifico com as disciplinas de ciências biológicas, né? Estou passando por elas, estou conhecendo o funcionamento de cada uma dessas áreas, mas onde eu me sinto bem, onde eu me sinto, né, atraído é dentro da língua portuguesa, dentro da literatura. Aí a gente até ouve questões do tipo, então vai fazer um jornalismo, vai fazer uma publicidade, né? Publicitário é mais renomado, jornalista é mais renomado. Eu falava, não, eu quero fazer letras. Ah, mas você vai fazer como se letras fosse, assim, a profissão mais descartada, né? E aí eu pensava, poxa, gente, mas tanta gente fez letras, né? Por que que eu não posso fazer letras? Inclusive, professores formados em letras chegaram a me falar, sai dessa, não vire professor, não faça letras. Só que assim, eu acho que ser guiado por essa ideia de que isso vai dar dinheiro, isso não vai dar dinheiro, essa profissão é reconhecida no mercado, essa profissão é mais difícil, enfim, isso não funcionava para mim. Né? Sim. Então, assim, eu meio que ignorei esses conselhos do faça outras coisas que não sejam letras e contei com o apoio do meu pai e com a minha mãe, que eles falaram, não, se você gosta de letras, a gente vai te dar o apoio para fazer letras, né? Uhum. E foi no último ano que eu comecei a conhecer, então, universidades da região que tinham o curso de letras. Foi quando eu me deparei com a Uniso, né? E eu acho que foi uma paixão à primeira vista ali, porque foi uma época em que estava acontecendo o concurso literário de poemas da Uniso, e eu ainda no ensino médio participei com um poema e cheguei à final, né? Então a minha primeira entrada na Uniso foi antes de ser aluno, foi participando dessa cerimônia, né, de finalistas ali de poemas, e algo assim que me fortaleceu bastante, não apenas Sim. na decisão de que eu estava no caminho certo, quanto na decisão de escolher aquela universidade. Né? Sim. Conhecer a estrutura, conhecer os professores, conhecer a magia que habitava o campus Trujillo, me fez ter a certeza de que era ali que eu queria prestar o vestibular e que era para ali que eu queria estudar. Sim. É a magia do Campus Trujillo, então. A magia do campus Trujillo. Ai, E que que bom. magia, né? Porque ao longo do curso de letras a gente fez várias coisas mágicas ali também, né? Isso. Desde peças teatrais, encenações, oficinas, enfim, nós aprontamos poucas e boas ali, que eu acho que
ficaram marcados, né, em registros não apenas fotográficos e em vídeo, mas também na memória, no coração. Esses dias eu estava comentando, né, que me veio à memória todas aquelas peças que a gente fazia, de quando eu fui Peter Pan, de quando eu fui o bêbado, de quando eu fui o louco, enfim, e isso aí foi algo também que modificou bastante a minha vida, porque quando eu entrei no curso de letras, não sei se você vai lembrar, mas eu era uma pessoa tímida. Eu não Muito abria a boca para tímida. nada. Eu sentava ali na frente, fazia minha Sim, atividade, né? Assim, era o estereótipo do nerd, né? E saí da faculdade que nem uma matraca voadora que fala mais do que tudo, né? E que se apresenta, que não tem medo do público, que gosta de dar palestra, que gosta de dar entrevista, que gosta de dar aula, né? Porque parece que houve uma transformação muito grande. E eu acho que grande parte disso se deu com as práticas, né, de literatura, com as práticas teatrais, né, com as atividades propostas ali, que mais do que meramente era leitura escrita, nos colocava esse desafio de apresentação da linguagem corporal, mais até do que a oral, né? Essa linguagem corporal. E aí conhecer o próprio corpo, ter noção do que é um palco, ter, né, essa noção do público, quando falar mais alto, quando falar mais baixo, quando olhar para frente, quando olhar para trás, né, me ajudou bastante nesse relacionamento social, né? E sobretudo sim. em sala de aula. Né? Eu entrei falando que eu não seria professor, que o que eu queria era trabalhar com editora, trabalhar com escrita, e logo no segundo semestre eu estava em estágio em sala de aula, terminei o curso como professor titular de um colégio, hoje sou professor universitário e não me vejo fazendo outra coisa. Né? Foi algo ali transformador mesmo. Entendi. Quer dizer, você achou que essas atividades auxiliaram bastante para você sair Com daquela, certeza. daquela timidez que você tinha. Quais peças Sim, que você participou, você lembra? Em quais disciplinas? sim, eu acho que a primeira que eu fiz foi na disciplina de ou teoria da literatura ou literatura, texto e contexto, que foi no segundo semestre, que foi quando a Sim, gente teve aula juntos, que sei. foi quando eu recitei Ismalha, eu acho. Ismalha, foi teoria da Foi do literatura. simbolismo. Foi que a Sei. gente pegou o simbolismo e eu recitei Ismalha. Começou com Depois disso, poemas. depois disso teve literatura portuguesa, que eu fui o bêbado do Fernando Pessoa, né, recitando os poemas do Fernando Ah, isso Pessoa, daí você a fez Fernando tabacaria. Pessoa, Mas acho que o que tabacaria. mais marcou mesmo, assim, que marcou a universidade como um todo, porque as outras salas vieram assistir, curso de pedagogia, curso de história, foi o No País da Melodia, em que a gente cruzou a história de Alice no País das Maravilhas com o Peter Pan. Foi na disciplina de literatura infanto-juvenil, né? Nós pegamos esses Sei, dois clássicos e aí sei. colocamos a Alice dialogando com os personagens do Peter Pan, a sereia, o Capitão Gancho, né? E o Peter Pan dialogando com os personagens da Alice, a lagarta, o cozinheiro, e fizemos esse cruzamento, esse hibridismo de histórias, e que, de certo modo, foi aí uma das peças que nos marcou mesmo no curso de letras. Sei, sei. E você que auxiliou a fazer a adaptação do texto? Sim, geralmente o roteiro caía na minha mão, né? Sei. Então, Esse desde foi o seu também. esse Sei. também. Então, assim, óbvio que a gente contou com a ajuda dos colegas, opiniões e tudo, mas eu acho que o grande esqueleto mesmo, os diálogos, né, acabaram ficando na minha mão. Acho que era É. a parte que eu mais gostava, montar roteiro. Depois teve uma outra experiência, foi na última literatura, literatura 3, né, que a gente falou sobre Clarice Lispector, e aí eu Isso, peguei os literatura contos da brasileira Clarice, daí. eu peguei os contos da Clarice, daí cruzei esses contos também, né? Então, a personagem de uma ia na história da outra. Também foi uma experiência bem legal, muito bacana de ter sido feita. Você lembra o Né? nome da montagem? Era As Clarices de Clarice. Tá, Né? Então, certo. assim, cada conto a gente. Geralmente os contos dela eram em primeira pessoa, então a gente caracterizava uma personagem chamada Clarice, e aí tinham as histórias. Eu lembro que tinha uma parte da peça em que as cinco Clarices se juntavam, né? Sei, Que era uma adaptação do conto A Quinta História. Né? E uma sei. das Clarices, inclusive, era o Chris, não sei se você lembra, né, do Chris. Né, que ele até se emocionou em fazer o papel de Clarice, né? Acho que ele estava nesse processo de identificação e tal, então foi muito especial também nesse sentido. E vocês fizeram também com inglês. Sim, com a professora Daniela a gente fez. Eu fui um tigre numa das peças, né? Que a gente fez os Quais as poemas peças do Walt vocês Whitman. Então, teve uma que foram de poemas, né? Então, eu recitei um poema do Walt Whitman, que era, se eu não me engano, era do Walt Whitman, que era Tiger, ou Tiger, alguma coisa assim.
E aí eu fui um tigre, de fato, coloquei uma roupa laranja, pintei a cara de laranja com listras, enfim. E uma que me marcou bastante foi quando a gente fez a peça de Shakespeare, A Tempestade, em que eu fui o Ariel, né, o espírito do Próspero, né? Então, Sei, assim, nós tivemos uma adaptação, o Próspero era a Próspera, né? Então era uma figura feminina ali, forte, marcante, e eu era o espírito que aconselhava. E eu acho que foi bem interessante também, né? A gente teve sei. pouco tempo de preparo, porque era praticamente ali final do curso, tinha TCC, tinha um monte de coisa acontecendo, mas a gente conseguiu fazer a coisa fluir. Sei, sei, entendi. Então, e você chegou a aplicar essas coisas na escola depois, como professor? Então, quando eu trabalhei como professor de ensino fundamental e ensino médio, a gente tinha no colégio, né, no final do ano, uma feira de ciências, assim, vamos chamar, feira de ciências e artes, em que os alunos apresentavam algum tipo de trabalho com os pais, né? E aí, na disciplina de língua portuguesa, que éramos eu e mais alguns dois ou três professores ali de língua portuguesa, a gente sempre acabava indo pelo caminho do teatro. Sei, Né? Óbvio que os alunos acabavam querendo tecnologia, aquela coisa toda, então a gente meio que juntava a questão teatral com o audiovisual. Então, teve um ano que a gente fez uma websérie adaptando Vinícius de Moraes. Né? Então, a gente pegou poemas do Vinícius, trouxe isso para uma narrativa ali, né, com roteiro, tudo, filmamos, editamos e transformamos em uma série. E em outro ano a gente fez com poemas africanos, né? sei. Porque o que que aconteceu? Foi um ano em que cada professor tinha que assumir um grupo. E aí uma professora pegou literatura brasileira, a outra pegou literatura portuguesa. E falou: "Você vai pegar o quê, JP?" Falei: "Bom, vamos pegar então literatura africana e língua portuguesa, porque parece que é esquecida, né? Há um apagamento, ninguém se fala. Hoje acho que está um pouco mais sendo discutido, mas era uma época em que pouco se falava literatura africana, que é tão importante, né? E aí a gente foi fazendo então vídeos mesclando fotografia, audiovisual e literatura a partir de poemas moçambicanos e poemas cabo-verdianos em língua Legal, portuguesa. então você aplicou bastante coisa. Sim. É, Agora na universidade ainda não, porque, né, não, digamos assim, ainda não tive a oportunidade de estar com uma disciplina que tivesse esse viés mais artístico, esse viés mais cultural. Né? Eu acabo ficando com umas disciplinas muito mais profissionais, mercado de trabalho, né, mais relacionadas à publicidade, à editoração. Então acaba que não acaba se encaixando no plano de ensino. Mas, né, quem sabe futuramente a gente não traz isso até para a universidade. é, mas é uma intenção sua, né? Também, né? Você tem essa intenção, né? Uhum. Uhum. Conhece aqui, ó? Nossa, essa daí foi a Nomes, né? Que foi uma É, adaptação do Luiz Fernando Veríssimo. tá vendo? É uma das fotos que eu achei. Depois eu vou Sim, procurar verdade. mais para passar para você. Tá Ah, bom? muito obrigado, agradeço. Essa é uma das que acabamos de localizar. Mas depois, Aham. me diga só os anos em que você esteve lá, porque facilita para eu Sim, encontrar as tá. fotos. Eu entrei em 2010, né? Eu acho que a primeira peça foi no segundo semestre de 2010 e saí em 2012. Então, a última peça foi no segundo semestre de 2012. 2012, 10 Uhum. a 12, tá bom. 10 a Isso é 12. para facilitar essa localização Ah, maravilha. das fotos para você também e para, né, Sim. pessoas que estão com certeza esperando também, tá? Vários colegas com certeza querem essas fotos e vídeos, viu? Com Pode ter certeza. certeza, e tem história aí, né? Quanta história boa, quanta história bonita, né? Mas eu Uhum. sinto assim que você participou de bastante coisa e se divertiu bastante, né? Com certeza. Eu acho que Divertiu assim, mais bastante. do que fazer por obrigação do aprendizado, alguma coisa nesse sentido, a gente tem que se divertir, né, com a É, atividade que é proposta. Eu acho que nisso a gente conseguiu fazer algo muito bacana. sei. O que vem de aprendizado de literatura no meio, você acha que vem alguma coisa? Bem, porque no momento em que a gente vai adaptar, né, a obra para a peça teatral, a gente acaba tendo que conhecer um pouco da história da literatura, um pouco da biografia do autor, um pouco dos efeitos de sentido que se tem naquele texto. Então, não apenas questões da história, da crítica, da teoria literária, mas até mesmo questões da estilística, da linguística, da análise do discurso acabam aparecendo ali, né, e da escrita criativa, obviamente. Então, é assim, é uma atividade que eu acredito que seja bastante interdisciplinar, né? É, Ela é
parte da literatura e a partir da literatura a gente acaba discutindo outros elementos. Muito bem. Ótimo. Nós vamos dar uma pequena pausa e depois nós continuamos o segundo bloco, quando o João Paulo daí vai contar um pouco das atividades dele enquanto escritor, né? A produção dos livros, enquanto ele é editor, e depois continuamos por aí, tá bom? Então, Muito bem. até daqui a pouco, logo, logo, então, nós estaremos voltando novamente. Muito obrigado, até já. Até.